Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero e desejo muito que sim. Hoje nós estamos aqui para o nosso 5º vídeo da série para trabalhar um pouquinho ou para cuidar um pouquinho da nossa saúde mental durante esse período de quarentena. E o tema do vídeo de hoje é um tema muito falado, muito lido, muito ouvido, que é a ansiedade. Não é? Quantas vezes falamos estou ansioso, fulano está ansioso, a ansiedade é uma preocupação, a ansiedade é o medo, a ansiedade é uma angústia, e a gente lê muita coisa, escuta muita coisa, e a pergunta é, será que nós sabemos o que é ansiedade? Então no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouquinho do que é a ansiedade. É a primeira parte, a segunda parte será no próximo vídeo que nós vamos fazer, tá bom? Para a gente começar a falar de ansiedade, a gente tem que entender que ansiedade é uma coisa que você nasce com ela. Então, Priscila, eu sempre fui ansioso. Sim, você sempre foi ansioso, você nasceu com esse mecanismo. A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Como assim? A gente tem que entender que durante o período de evolução da humanidade, e eu não estou falando em teoria evolucionista ou teoria criacionista, estou falando da humanidade enquanto humanidade e o tempo que ela levou para chegar até hoje. Durante este período, em muitos momentos, nós tivemos que lutar ou que nos proteger de perigos iminentes. Então, grandes animais que vinham na nossa direção, guerras, disputa por terra, disputa por mulheres numa dada época. Então a gente teve que lidar com esses imprevistos. Então desastres naturais, perda de alguma coisa naquele momento. Então o que o nosso organismo fez? Ele criou um mecanismo de defesa ao longo dessa evolução para que a gente lide com isso. Como funciona esse mecanismo de defesa? Diante de um perigo iminente, ele aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha frequência respiratória para que eu capte mais oxigênio e bombeie esse oxigênio para o meu corpo, para que os meus músculos fiquem mais ativos e minha mente mais ligada, mais atenta para tomar a decisão de lutar ou de correr. Isso é a ansiedade. Então, a ansiedade é algo que você nasce com ela. Então, ela não é uma doença. A ansiedade é um distúrbio. Porque o que nós chamamos de ansiedade hoje é quando este mecanismo de defesa inato, que nós nascemos com ele, está sendo usado para coisas que ele não deveria estar sendo usado. Então, está tendo uma disfunção. Então, com o passar dos anos e da evolução da humanidade, nós não tivemos mais que lutar com grandes animais, nós não tivemos mais que brigar por território, nós não tivemos mais guerras. Então, a gente foi deixando este mecanismo em desuso. Como ele aparece hoje em dia? Hoje em dia, ele aparece em situações como, por exemplo, quando você leva um susto. Quando alguém te dá um susto, você faz... Ou quando você tropeça daquele trupicão meio torcidinha na perna e quase cai. Aí você faz... Então, diante de uma situação de perigo iminente, ou às vezes você está dirigindo, meio sonolento, dá aquela saidinha na pista, o que é isso? Ativa o cérebro, ativa o corpo, isso é ansiedade. O problema é que com o passar do tempo, a nossa mente humana que pensa muito, começou a transformar problemas que não deveriam levar a um aparecimento da ansiedade, a levar ao aparecimento da ansiedade. Mas por que, Priscila? Porque eu penso tanto naquilo. Então, eu tenho uma prova, ou eu tenho que conversar com uma pessoa que é uma conversa difícil, ou eu tenho uma situação para resolver. Eu fico pensando tanto naquilo, de forma negativa. Ai, meu Deus, e agora como vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou ter que fazer, o que eu vou falar, como é que eu vou estudar? E eu vou pensando que eu transformo aquele problema num problema tão grande que o meu organismo lê aquilo como algo que ele precisa se preparar para lutar ou para correr, não é? Então, por isso que as pessoas às vezes associam a ansiedade com uma preocupação exagerada com o futuro. Porque eu fico tão preocupada com uma coisa e preocupada de forma negativa, então gerando emocional negativo, que eu trago aquilo para o meu presente como se fosse algo que eu tivesse que resolver agora. E aí eu tenho que acaba despertando esse mecanismo de ansiedade. Só que o fato de ser uma preocupação muito grande ou uma situação que me gera um pensamento muito angustiante, pensamentos negativos, emoções negativas, ela vem carregado de estresse. Lembra do videozinho que nós falamos sobre estresse?
Então vem carregado desse estresse negativo. E o que acontece? Lembram que eu expliquei que o estresse causa tensionamento muscular? O nosso corpo fica endurecido. Então, quando a gente tem esse estresse por uma preocupação exagerada e vai ativar a ansiedade, toda a nossa caixa torácica, inclusive o diafragma que fica embaixo do pulmão, estão enrijecidos. Então, quando o nosso corpo vai começar um mecanismo de ansiedade, que é a taquicardia e a respiração, o fato de você estar estressado não deixa você começar a respirar mais profundamente. Então, fica tudo preso aqui, você fica... E é aquela sensação daquela respiração superficial, que não desce, que não sobe, que não desce, que você sente que não está conseguindo respirar e está passando mal, Por quê? Porque a ansiedade não consegue se completar. Devido ao estresse e ao tensionamento, você não consegue respirar, o seu corpo sente que você está sufocando no próprio ar. E aí a sua ansiedade não se completa. Não completando, não vai sangue para as extremidades, então as mãos ficam geladas, as pernas ficam trêmulas, a boca fica gelada, dá tontura. Por quê? Porque não está indo o oxigênio para as suas extremidades. E aí dá aquela sensação de que você vai morrer, porque o ar não sobe e não desce. Por isso que as pessoas falam o que para você neste momento? Respira. Então, quando você está sentindo que está começando uma taquicardia, está começando uma respiração ofegante, respira. Muitas pessoas ansiosas, elas têm costume de respirar de soquinho. Por que respirar de soquinho? Porque tá tão acostumado com aquela ansiedade que fica aqui, que ela nem sabe respirar mais. O que é uma respiração eficaz para consumo de oxigênio? Uma respiração profunda. Não é? Então, isso é ansiedade. Isso é os teus pensamentos acelerados, que muitas vezes eles ficam pensando, e quanto mais pensa, maior fica teu monstro interno e todos os seus sintomas físicos da ansiedade. Entendeu? Então, na verdade, você é ansioso. Eu sou ansiosa. Todos nós nascemos com ansiedade. A única coisa é que, às vezes, alguns fatos na vida da gente e a forma como a gente lida com esses fatos faz com que a nossa ansiedade se manifeste para coisas que elas não deveriam se manifestar. Então, uma das formas que a gente tem de diminuir a ansiedade é, controlar os nossos pensamentos, relaxar, respirar, acalmar os nossos pensamentos, pensar de forma mais positiva. A pergunta é: você vai deixar o teu corpo te controlar ou você vai controlar o teu corpo? Não é? Nós somos seres racionais. E aí, onde está o teu mecanismo de controle? Então, controle os pensamentos que você controla a tua ansiedade. Mantenha ela sob equilíbrio. Tá bom? Esse é o primeiro vídeo de ansiedade. No vídeo número 2 eu vou dizer alguns sintomas a mais e eu vou dar algumas dicas de como controlar ela, tá bom? Um beijo pra você, se cuida e até o nosso próximo vídeo. Tchau!